Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Começando mais uma live, mais uma quarta-feira, na presença do Senhor. E é bom estarmos juntos, celebrando ao nosso Deus, glorificando ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que ainda há de fazer por todos nós aqui na terra. Nós falamos de Manaus, somos Ministério Levítico Kairos. E aguardando vocês, para assim juntos. Nós já estamos chegando, para assim juntos celebrarmos ao Senhor e ministrarmos a palavra do Senhor. E que essa palavra encontre o seu coração, aleluia, nessa noite, que o seu coração possa recebê-la em nome de Jesus. Irmãos, estão chegando aí, irmão Adevaldo. Vamos chegando. Bem-vindo, irmão Adevaldo. A paz do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre algo bem... Amém. Suelen Rocha, paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã Daia Souza. Vamos chegando. Irmã Berenice, paz do Senhor, bem-vinda à nossa live. Mais uma live, aleluia, irmã Áurea. Irmã Áurea é aquela que não falta, né? Está sempre presente. É bom falar com vocês. Irmã Romilda, paz do Senhor. Bem-vindos, irmã Áurea, paz do Senhor. Lembrança a todos. Irmã Carla, abraço no Fábio. Quando você estiver aparecendo, com certeza eu estou lembrando também da sua família. Que Deus lhe abençoe. Paz do Senhor, irmã Carla. Vamos chegando, vamos ouvindo esse louvor. Suelen Rocha, paz do Senhor Jesus. Deus lhe abençoe. Amém. Bem-vinda. Glória a Deus. Olha esse louvor que diz. Aleluia. Ele é o nosso Deus. Amém. Poderoso. Irmã Nazaré, paz do Senhor. Tá mandando lembrança para você, irmã Nazaré. Cláudia, ela tá replicando aqui e dizendo boa noite, paz do Senhor também, irmã Nazaré. Senhora é bem-vinda, Deus abençoe sua família. Irmã Suelen Rocha, Deus abençoe sua família. Vamos chegando, irmãos. Vamos chegando e declarando que o Senhor é a nossa cura, que o Senhor é a nossa bênção, que o Senhor é a nossa salvação. Hoje nós temos um assunto, queridos, para tratar com a igreja, bastante polêmico, né? Mas nós vamos esclarecer hoje. Pastora Glenda, paz do Senhor, um abraço do pastor Marcos. Deus abençoe, recupere, ministre cura. Amém. Enquanto você está chegando, eu quero... Deixa esse louvor terminar, deixa mais irmãos chegarem, para nós fazermos esses pedidos de oração. Hoje nós temos muitos irmãos que precisam da vossa oração, da nossa oração. Eu creio que Deus, Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para curar. Ele é o nosso Deus. E nós confiamos no Senhor. Irmã Romilda também está mandando um abraço para você, pastora Cláudia. Ela está aqui do meu lado, hoje ela é minha DJ. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Cristo, ungido de Deus, Salvador da nossa alma, Salvador da nossa vida. Ele move as montanhas e tem poder para salvar. Aleluia. Amém, irmã Berenice. Nosso caminho é Jesus Cristo, é verdade. Sem Ele, nós nem pode ser que nem estivéssemos aqui. Aleluia. Maria de Nazaré, cadê a irmã Malu? Tô com saudade dela, ela pode comentar. Malu pode comentar. Bem-vinda, irmã Malu. Vamos chegando. Nós já temos 15 irmãos. Eu tenho alguns pedidos de oração. Só a pastora pedir para ela botar um louvor mais calmo. Amém, por favor, minha DJ. Eu quero já ir pedindo, queridos, oração. E algumas pessoas estão precisando de oração. Irmão Merita, chame a irmã Auricélia, chama todo mundo, Olívia, chame todo mundo. Paz do Senhor. Irmã Nancy, paz do Senhor. Obrigado, viu, irmã Nancy? Já chegou aqui. Muito obrigado. Que Deus lhe abençoe e lhe recompense. Irmãos, eu quero pedir oração pelo Ronaldo. O irmão Ronaldo é esposo da nossa irmã José Lima Oliveira. Bem-vindo, meu irmão. Vou dando os avisos e vou comentando com os irmãos. Ele é esposo da nossa irmã Cirleia. Ana Cleude, paz do Senhor, diaconisa querida. E ele está em Mato Grosso, no estado do Mato Grosso, está entubado e, infelizmente, contraiu a Covid e está numa UTI, precisamos de cuidados sérios. Então, eu peço aos irmãos que orem por esse homem, ele é novo ainda, eu creio que ele há de se recuperar. Também quero pedir oração, que os irmãos estejam intercedendo pela irmã Itanise, que é irmã da nossa irmã Itânia. Ela já está melhor, foi vacinada, mas mesmo assim está com Covid, né, e está aguardando uma definição.
Eu quero que vocês orem pelo esposo dela, irmão Marcelo, pelo filho dela também, né? Então são pessoas que precisam de oração. Quero incluir o pastor Marcos, que a esposa falou agora conosco. Mãe Carmina, paz do Senhor. E vamos incluir o pastor Marcos. Ele está em um processo de quimioterapia e que Deus possa guardá-lo e curá-lo. E nós sabemos o quão difícil é, né? Quem já passou, quem teve alguém da família com câncer, sabe como é difícil passar pelo processo de quimioterapia, mas que o Senhor possa curá-lo e fortalecê-lo para que ele passe por esse processo e vai sair vencedor no nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Se você tiver mais algum pedido de oração, por favor, coloque aí, por gentileza, e vá dizendo: eu preciso de oração pelo meu filho, preciso de oração pela minha família, preciso de oração por um amigo. E nós estamos juntos às quartas-feiras e aos domingos no culto presencial, orando a Deus e intercedendo. Sabemos que Manaus acalmou um pouco, mas durante esse mês de junho os casos de Covid têm aumentado um pouquinho. Os leitos que tinham 5 pessoas já tem 20, já tem 25, com abertura do comércio. E às vezes a pessoa não se cuida, então, mas nós vamos orar. Vamos crer que tudo vai passar em nome de Jesus, porque o nosso Deus não perdeu o controle de nada. Tudo está nas mãos do nosso Deus e Ele há de administrar o tempo de cura, o tempo da bênção, o tempo em que esse vírus sairá em nome de Jesus, de Manaus, do Brasil, do mundo. E aproveitando, nós estamos orando pelas famílias, colocando as famílias diante do Senhor, colocando aquelas pessoas que estão se recuperando, aquelas pessoas que estão desempregadas, aquelas pessoas que ficaram debilitadas devido ao tempo de internação. E nós estamos em oração, irmãos. Eu creio muito no poder da oração, né? A irmã Romilda está pedindo oração pela Osmilda. Deixa eu ver o nome aqui, irmã Romilda, direitinho, né? Ela está pedindo oração, queridos, para uma amiga dela, Osmilda, e vamos estar apresentando ao Senhor. Porque eu creio, irmãos, que enquanto você ora e eu oro daqui, Deus ouve, Deus opera o sobrenatural. E nós cremos nesse Deus, que é o Deus que cura. Eu creio que tu és a cura, diz esse louvor que nós estamos ouvindo. Eu creio que tu és tudo para mim. Então nós estamos assim, crendo na vontade e no poder do Senhor. Vai passar. Isso vai passar em nome de Jesus. Esse vento, essa tempestade, esse momento, mais de ano, 1 ano e meio que nós estamos vivendo, de lutas e dificuldades, vai passar no nome do Senhor Jesus. Eu quero levar essa palavra para você, dizer para você que Deus está cuidando. Deus tem o controle e Deus há de fazer algo por todos nós, por Manaus, pelo Brasil todo. Então vamos apresentar essas pessoas em oração, né? Em oração. E vamos fazer a nossa parte. Eu quero pedir para a pastora aumentar um pouquinho esse louvor. Creio que é Osmarina Godin. Amém, irmã Romildo. Agora deu para ler. Osmarina Godin. Nós vamos ouvir um pouquinho esse louvor. Esse louvor é antigo, diz: creio que tu és a cura. Quero orar com você. Quero apresentar ao Senhor esses pedidos. Quero apresentar a sua família. Quero apresentar aquilo que você tem colocado. Irmã Malu, bom ter a senhora aqui. Bem-vinda. Saudades da senhora. Dê um abraço no seu esposo, irmã Malu. Orando pela senhora também. Que Deus abençoe vocês. Viu, irmã Malu? Ana Cleude Ribeiro, vamos orar ao Senhor, apresentar ao Senhor. Me ajudem em oração. Vamos orar juntos, porque o Senhor é poderoso. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agora colocamos diante de Ti, meu Deus, todos esses pedidos, essas pessoas. Meu Deus, olha para a dona Osmarina, Senhor. Tu conheces, Tu sabes a necessidade, mas nós clamamos por cura. Te apresentamos o irmão Ronaldo, meu Deus, que está lá no Mato Grosso. Te apresentamos, Senhor da glória, a irmã Itanise.
seu esposo, irmão Marcelo, seu filho, essa família, Senhor da glória. Nós te apresentamos a nossa irmã Kátia, meu Deus da glória, que tu possas curá-los no nome do Senhor Jesus. Colocamos diante de ti as famílias, Pai. Cremos, Senhor, que não há nada impossível para ti, que tu pode todas as coisas. Cremos que tu és a cura. Cremos, Senhor, que não há nada impossível, não há nada que tu não possas fazer. E como igreja nessa terra, nós clamamos e cremos no teu agir. Meu Deus, opera o sobrenatural na vida dessas pessoas, dessas famílias. Oramos por aqueles que estão internados, aqueles que estão nas UTIs. Oramos pelos médicos, pelos enfermeiros, Senhor, pelos vigilantes dos hospitais, pelas pessoas que limpam os hospitais, Senhor. Eu te apresento, te peço que os guarde, Senhor da glória, que livre. Olha para Manaus, olha para a nossa cidade, olha para o Rio de Janeiro, olha para São Paulo, olha para Natal, olha para o Acre, olha, Senhor, para esse país, Senhor da glória. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós cremos, Pai, e confiamos em Ti, Pai, já crendo que Tu nos darás respostas, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Eu creio. Eu quero que você, querido, amado do Senhor, você crê que o Senhor é a cura? Eu creio. Quero que você pegue a sua Bíblia. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Eu quero que você vá lá para o livro de Lucas. Gosto muito dos 4 evangelhos, né? Mas eu gosto mais de... mãe, Adriana Rebelo, vamos chegando. Irmã Cleane, chame o Ari. Lucas capítulo 9, eu quero meditar com você a partir do versículo 37. Enquanto os irmãos estão chegando, o texto de hoje é Lucas capítulo 9, versículo 37. Amém? Vamos chegando. Irmã Cleane, glória a Deus. Vamos chegando aí. Está faltando alguns irmãos entrarem aí, já tem muita gente, mas está faltando. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a cura do Senhor, a cura divina, porque nós sabemos que o nosso Deus é o Senhor Todo-Poderoso, chamado Jeová Rafá, o Deus que cura. Então nós vamos entender um pouquinho, né, sobre cura física e cura espiritual. Existem 2 tipos de cura na vida do ser humano. Existe a libertação, porque muitas doenças são provocadas por demônios e muitas doenças são adquiridas ou congênitas. Elas são herdadas através dos genes, do DNA. E nós vamos entender hoje que Jesus cura. Ele cura sim, diz um hino. Ele cura sim. Ele cura tanto a doença física como a doença que tem procedência espiritual. Porque o nosso Deus não coloca doenças em ninguém. O nosso Deus, ele cura, ele sara. E ele está conosco a todo tempo. Amém? Ele é o nosso Deus. E nós temos que confiar no Senhor, porque às vezes nós não compreendemos que tomamos um comprimido e Deus deu sabedoria ao homem. Tomamos um comprimido. E se Deus não colocar a mão, se Deus não agir no nosso organismo, essa medicação não vai fazer efeito. Mas o nosso Deus, ele nos cura também através de remédios. Às vezes não é o remédio que você tomou, é o Senhor agindo através daquela medicação por ter dado sabedoria ao homem. Você entende? Amém? Lucas capítulo 9, versículo 37. Pegue a sua Bíblia, vá lá na estante, procure por aí a sua Bíblia Sagrada, a espada do Senhor, para juntos estarmos meditando nessa palavra poderosa que eu quero vos trazer nessa noite. Você encontrou? Os irmãos estão dizendo amém, amém, amém. Vamos lá, Lucas 9, 37. Depois, quem for assistir, por favor, que muitos vão assistir depois, que você possa pegar essa palavra e ler todo esse capítulo 9 do Evangelho de Lucas, Novo Testamento. E diz, amém, irmã Nazaré, amém. Diz assim, e aconteceu no dia seguinte, irmã, amém, estou olhando vocês também. Versículo 37, vamos juntos. E aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. Verso 38. E eis que um homem da multidão clamou dizendo, mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. 39. Eis
que um espírito o toma de repente ele clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. Verso 40. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Verso 41. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vós sofrerei? Trazei-me aqui o teu filho. Verso 42. E, quando ainda vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo. Diga aleluia. Uma passagem interessante, uma porção da palavra do Senhor para nós meditarmos. Que Deus possa abençoar essa palavra no nome do Senhor Jesus. Que eu diminua e que o Senhor cresça nesse momento, para que essa palavra possa alcançar as vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, aleluia, vocês podem ir entrando, amém, podem ir entrando, amém, aleluia. Irmãos, o processo de cura na vida do ser humano foi um adendo, ou seja, foi algo a mais que o Senhor Jesus fez pela humanidade enquanto ele andava nessa terra. O propósito do Senhor foi estabelecer o reino, mas também foi livrar, os cativos de Satanás e curar as pessoas. Mas o ministério de Jesus foi pregar a palavra, libertar o homem. E todos que estiveram com Jesus com um tipo de enfermidade, qualquer que fosse ela, o Senhor curava. Jesus não curou todas as pessoas da época, porque nem todas as pessoas da época chegaram até Jesus. Mas todas as pessoas que chegaram aos pés do Senhor não saíram do jeito que chegaram. Não saíram com as mãos vazias. Vieram enfermos e saíram curados. Cegos, aleijados, e você vai ver paralíticos, você vai ver surdos, você vai ver leprosos, você vai ver pessoas que eram inchadas, o hidrópico, você vai ver todo tipo, a mulher que estava encurvada, e você vai ver muitos milagres que os discípulos relataram. Irmã Miri, vamos chegando, mas Jesus fez mais além, porque se eles fossem escrever cada pessoa que Jesus tinha curado, a Bíblia não podia conter, teria que escrever um monte de livros, tamanha foi a multidão que Jesus curou enquanto ele estava na terra. E depois que Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou, ele passou a autoridade para os seus discípulos. E ele disse: ide, pregai o meu evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Aí ele começou a ministrar sobre eles a autoridade de continuar curando pessoas. E ele disse: vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Aleluia? Paz do Senhor. Então, o ministério, irmã Amiri, paz do Senhor, lembrança lendo. Então, o ministério continua vivo. O dom divino, o dom da cura continua vivo. E ele é ministrado a nós, seres humanos, imperfeitos. Mas recebendo a autoridade de Deus, nós podemos continuar fazendo isso. Com a autoridade do Senhor, não é no nosso nome, é no nome do Senhor, é no nome de Jesus. Então ele disse: em meu nome. Então nós usamos o nome de Jesus para curarmos pessoas, para impormos as mãos. Pastor, mas será que eu tenho o dom de cura? Você só vai saber se você tem o dom de cura se você orar por alguém e ele ficar curado. Concorda comigo? Você só vai descobrir isso quando você praticar. Mas a tua oração chega ao Pai. Intercessão para cura. Isso é importante diante de Deus. Então nós estamos vivendo um momento agora de cura. Um movimento de cura celestial na vida de muita gente. Muitos foram desenganados com essa Covid e o Senhor curou. Ah, pastor, mas muitos morreram, porque não era a vontade de Deus, foi permissão de Deus. Você entende? As enfermidades são do corpo do ser humano. Não é Deus que coloca. O próprio ser humano, pela sua essência, ele vai se deteriorando. Então,
Nós precisamos de cura, nós precisamos continuar, nós vamos envelhecendo, há um desgaste natural. Mas o nosso Deus continua curando, continua ministrando coisas maravilhosas. Amém? E neste texto, nós vamos reparar que Jesus, quando desce, depois da transfiguração, ele desce do monte com seus discípulos e uma grande multidão esperava-os lá embaixo. E os discípulos vieram primeiro porque Jesus era impedido de chegar, porque a multidão ficava querendo ser cura, tocando em Jesus. Os discípulos desceram primeiro. E quando Jesus desce, ele encontra um pai desesperado. Ele encontra um pai que corre na direção dele e diz: Senhor, eu preciso que tu cures o meu filho. E ele é filho único. Eu só tenho esse filho, Senhor. E ele está terrivelmente doente. E agora, naquela entrevista, ele começa a falar para Jesus assim: tem um demônio que o pega, o lança contra as pedras e faz ele cair. Ele está todo quebrado e ele espuma, Senhor. O que eu faço? E eu, enquanto o Senhor descia, eu pedi aos seus discípulos que estivessem intercedendo por ele. Mas os seus discípulos oraram e não puderam fazer nada. Me ajude. E Jesus ouve aquele homem calmamente. E o filho, aquele jovem, o filho desse homem, estava ali. E Jesus olha para os seus discípulos e fala para eles: ó geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Eu já não disse para vocês que vocês terem fé? Jesus estava instruindo os seus discípulos a continuarem esse ministério maravilhoso que é o ministério de cura. E Jesus estava preparando esses homens para continuarem. E Jesus disse assim: oi, irmã Kátia, paz do Senhor, Deus abençoe. Jesus disse assim: tragam o menino, tragam-me o jovem. E quando Jesus se aproxima deste jovem, imediatamente o demônio o toma. O que eu quero falar isso? Que existem enfermidades que são de procedência maligna, mas existem enfermidades que são influenciadas por possessões. Então, são dois casos. A pessoa pode ter os dois. Ela pode ter uma enfermidade no corpo, que é aumentada quando os demônios se aproximam. Porque os demônios vieram para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. De João, livro de João, Evangelho de João, capítulo 10, né? Jesus é o bom pastor, ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. Mancida, vamos chegando. E Jesus agora, quando aquele demônio se manifesta e na vida daquele jovem, e ele cai e espuma, começa a espumar, Jesus olha para a multidão que está em volta primeiro, e vai lá e repreende o demônio. E quando Jesus repreende este demônio, esse jovem cai, o jovem cai e convulsiona. O que eu quero falar? O Evangelho de Lucas, Lucas era médico, e como médico ele pôde dar uma resposta boa e absoluta sobre o que estava acontecendo. Talvez esse mesmo texto está em Mateus, está em Marcos, né? Mas Lucas, ele fala como médico, ele analisou depois alguém contando, porque Lucas não conviveu com Jesus. Mas pelo que falaram para Lucas, Lucas disse assim: quando Jesus repreendeu o demônio, ele convulsionou. E Jesus foi lá e repreendeu a enfermidade. Muito interessante, queridos. Eu quero falar um pouquinho, abrir um pouco o seu entendimento e o meu também, né, para compreendermos o que é isso. Eu sou cristão há muito tempo e existe uma enfermidade que ela assola 2% da população brasileira, né? 2% dá 4 milhões de pessoas. 4 milhões de pessoas têm uma doença neurológica chamada epilepsia. E ela é caracterizada por convulsões. Antigamente, nós cristãos, nós tínhamos uma discriminação, ou até as pessoas mesmo, na sua infância você vai lembrar disso, uma discriminação
por pessoas que eram acometidas por esta enfermidade. Né? Pai do Senhor, irmã Bruna, Daia Souza, glória a Deus, por essa enfermidade, que é uma patologia. Uma pessoa, eu, você, qualquer ser humano, pode ter uma convulsão por uma febre alta, por um jejum prolongado, né? Por uma hipoglicemia, ou por algum problema neurológico que precisa ser detectado por exames de imagens, por eletroencefalograma, por exame de sangue. Então a medicina hoje ela consegue avaliar isso aí. Pastor, só que é muito comum em crianças terem febre, por isso você não deve deixar o seu filho passar de 40 graus de febre. 39, você já deve cuidar da febre, dar um banho morno, levar ao médico. Porque se uma criança passa de 39 graus, ou eu ou você, se nós passarmos o nosso cérebro entra em colapso. Então nós vamos convulsionar, vamos ter uma convulsão. Mas não significa que nós vamos ter a doença. Significa que uma condição externa, né, nos fez convulsionar. É uma defesa do corpo, porque não sou médico nem nada, quero abrir a nossa visão espiritual, porque tem muitos cristãos que não compreendem isso. Né? O nosso cérebro, os nossos neurônios, neurotransmissores, eles não se tocam, eles chegam próximos um do outro, e é uma descarga elétrica, por isso o nome é eletroencefalograma. Também o nosso coração ele funciona através de uma forma elétrica também, por isso é cardiograma. Então, esses neurônios eles precisam estar ali. Quando há uma despolarização destes neurônios, quando há um curto-circuito no nosso cérebro, ele desliga para preservar a nossa vida. Então ele desliga por um momento. Quando eu era criança, e você também deve ter visto isso, que pessoas que tinham uma doença... o que é a doença epilepsia? Ter convulsão não significa epilepsia. Ter epilepsia é ter crises repetidas. E as epilepsias elas podem ser desde um apagão simples, que a medicina chama de mal menor, ou até uma generalizada que os dois hemisférios do cérebro vão entrar num curto-circuito e o cidadão vai cair. Algumas pessoas espumam, como esse jovem aqui, espumam. Então você tem que... O que fazer, pastor? Eu já socorri pessoas assim. Mas antigamente, quando uma pessoa convulsionava na igreja, as pessoas iam lá e colocavam as mãos, é demônio, sai em nome de Jesus, esse homem está possesso. E nem sempre era possessão. Você está entendendo? À medida que nós fomos estudando, fomos buscando orientação, que o Espírito Santo foi orientando a igreja a cuidar disso, o aconselhamento é que leve ao neurologista para ser tratado, Mamara Paiva, Paz do Senhor, para ser tratado e para ter uma vida normal. Pastor, vou beber água, irmã Berenice. Amém, obrigado. Obrigado, irmã Berenice. Então nós vamos ver, queridos, que as pessoas elas ficavam estigmatizadas por terem epilepsia, e isso causava transtornos maiores na vida de um rapaz, de um menino, de uma moça, e isso não pega. Você encostar na pessoa e aquela baba, aquela secreção, isso não pega, não pega. Alguma região do cérebro às vezes é preciso ter uma cirurgia para remover a parte do cérebro que está causando essa convulsão. Então a medicina está avançando. Eu lembro quando eu era jovem, adolescente, que os meninos jogavam bola, e se alguém tivesse uma convulsão, fosse epilético no caso, o nome já é um nome feio. Esse jovem não podia jogar bola conosco, ele não podia estar perto dos outros jovens, ele não podia namorar, porque ele achava que ele era inferior aos outros. Você vê que coisa terrível. E nós, cristãos, expulsávamos o demônio dessa pessoa e essa pessoa não estava possessa, ela estava passando por uma crise epilética. Você está me compreendendo o que eu estou falando? Muitas vezes nós, cristãos, católicos, nós fomos preconceituosos com pessoas que têm alguma, assim como Alzheimer, assim como qualquer doença neurológica, que às vezes é progressiva, esclerose múltipla e outras doenças que algum cristão pode ter. Mas será que ele pecou? Será que... Não, irmão.
Não, é inerente do ser humano. Mas eu sei de uma coisa, Jesus cura. Aleluia, ele cura. Você vai ver que este jovem aqui, ele tinha dois problemas. Ele era epilético, sim. Lucas relata bem, se você for ver, que diz, e ele convulsionou. O demônio se apoderava dele, que Jesus via. E Jesus foi lá primeiro, repreendeu o demônio. Quando o demônio viu Jesus, entrou nele. Jesus foi lá, repreendeu o demônio. Quando Jesus repreendeu o demônio, o jovem... Ô, irmã Cleia, paz do Senhor, vamos chegando. O jovem convulsionou, Jesus foi lá e curou, e também o curou. Consertou o cérebro desse jovem. Porque Jesus poderia ter somente expulsado o demônio e ele ia continuar tendo crises epiléticas. O que eu quero falar? Quando Jesus nos cura de uma maneira maravilhosa, íntegra, completa, maravilhosa. A cura divina não deixa sequela. A cura divina, ela vem para nos tornar sãos. Você crê? Diga aleluia. Eu creio em cura divina. Eu creio que o Senhor pode curar o coração, pode mudar o coração, mudar o cérebro. Jesus mudou os olhos do cego, o cego de nascença. Jesus devolveu a visão, devolveu os olhos do surdo. Jesus devolveu os órgãos internos, martelo, a bigorna, tudo que tem dentro do cérebro que faz a pessoa ouvir, os nervos, a ligação com o cérebro, tudo. Jesus curou. Ele pode fazer isso. Nós estamos vivendo um momento, queridos, com essa pandemia, o número de pessoas com depressão, com problemas neurológicos, tem aumentado muito. Pessoas têm tirado suas vidas devido ao medo de pegar Covid, o trauma disso, o trauma daquilo. Isso, né, irmão Merita? Isso tem levado pessoas a terem regiões... Porque é o seguinte, irmãos, eu estou pesquisando muito sobre isso, por isso eu estou falando, eu acho importante, porque no passado a igreja foi muito preconceituosa com isso. Eu vi amigos epiléticos e eu tinha medo. Hoje, se eu ver uma pessoa ter uma crise epilética no ônibus, no metrô, se eu for viajar para outro lugar, eu vou ajudar, eu sei como ajudar. Né, Augusto diz, eu sei como ajudar. Você deve botar a pessoa de lado e esperar passar, não vai botar a mão na boca para desenrolar. Não enrola a língua, não tem nada disso. Você precisa ajudar. Como cristão, eu preciso entender um pouco disso. Inclusive, na nossa igreja, eu quero fazer um curso depois de primeiros socorros. Porque nós somos de uma igreja grande, com mais de 150 pessoas. Se alguém passa mal, até chegar ao SAMU, nós precisamos ter pessoas que possam dar os primeiros socorros. Se a pessoa passa mal, senta a pessoa, ventila, deita de lado, faz uma massagem cardíaca. Nós temos que aprender isso como cidadãos e como cristãos. Nós devemos entender isso. E também crer que Jesus pode curar e cura, orar sim. Mas orar quando foi enfermidade física. Repreender o demônio quando foi enfermidade espiritual. Mas, deixa eu concluir meu pensamento, né? Esse demônio queria matar esse jovem. Esse jovem estava todo machucado. Não por conta da epilepsia, mas por conta que o demônio se prevalecia disso. Você está entendendo? E muitas vezes, enfermidades, problemas, né, dificuldades são aumentadas pelo inimigo das nossas almas. Se você tem um problema, é como uma pequena chama que o inimigo vai lá e sopra para que esse problema fique gigante para você. Mas o Senhor, maravilhoso Deus, ele nos dá discernimento para saber, opa, esse problema não é para isso. O que é a depressão? A depressão não começa com uma depressão. A depressão começa com um problema mal resolvido, que você vai carregando. Depois que isso acaba, irmãos, né, acaba a pessoa no fundo. E alguns morrem por isso, tiram sua vida. Amém, irmã Mira, amém, irmã Cleane, glória a Deus. Então nós vamos entender uma coisa. Eu e você, nós temos que... A irmã Merita está dizendo aqui, isso, irmão Merita. Isso não é maligno, irmão Merita, isso precisa de tratamento. E o tratamento, às vezes, é simples. Pra você ter uma ideia, no passado, esse jovem, ele não tinha mais nome, o nome dele era Gardenal. Todo mundo chamava o jovem Gardenal. Isso causava nesse amigo nosso uma tristeza profunda. Hoje, se fosse hoje, eu ia repreender todos os amigos e dizer, parem com isso, não é assim.
Porque a pessoa se sente mal com isso aí. Na infância é assim, né? Hoje é bullying. Hoje dá até processo, mas no meu tempo não tinha bullying. Se era gordinho, era gordo. Não tinha nome, mas se era magrinho, era vareta. Se era branco demais, era branquelo. Se era negro demais, era preto. Se era japonês, era amarelo. E não tinha nome. Mas logo o nome da medicação, hoje, graças a Deus, os exames de imagem têm ajudado muito. Os médicos estão se especializando. A ciência está avançando. Mas Jesus não mudou. Jesus é o mesmo. Ele continua curando. Ele continua operando milagres. Ele continua fazendo o impossível. Ele continua estabelecendo o processo de cura na vida do ser humano. Porque a irmã Drusila, paz do Senhor, porque Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Senhor, Ele não mudou. O amor que Ele teve por esse jovem, a compaixão que Ele teve pelo pai que chegou e disse, é meu único filho, Senhor, eu só tenho Ele. Lucas diz bem as palavras do pai que diz, Senhor, eu só tenho Ele. E Jesus se compadeceu daquele pai. Trazei-me um menino. E quando o menino veio, Jesus enxergou o demônio, repreendeu. Depois que o demônio foi embora, Jesus foi e curou o menino. Ele é maravilhoso. Ele é o Senhor que nós servimos. Ele é o Deus que não desampara os seus. Ele é um Deus que não tem preconceito. Ele é um Deus que não se importa se o ser humano é feio, é bonito, é rico, é pobre, tem 1 tonelada de pecados ou 100 milhões de toneladas de pecados. Ele perdoa todos. Porque Ele morreu naquela cruz, por mim e por você. Ele é o Senhor das nossas vidas. Que o processo de cura continue fluindo na minha vida e na tua vida, meu irmão. Que o Senhor possa estabelecer um processo de cura na minha e na tua vida. Porque nós sempre vamos precisar ser curados. Nós vamos envelhecendo, queridos. E nós vamos sentindo as coisas. Mas em tudo Deus vai cuidando de nós. Ele vai estabelecendo, nos dando estratégias para que nós possamos alcançar a cura. Deus é o nosso Deus. Eu digo para você como cristão, continue crendo. Embora o sistema do mundo tente nos levar à incredulidade, a última palavra sempre virá do trono de Deus. É Ele que vai dizer, chegou, acabou o sofrimento. Como Ele disse para o pai, me traz o jovem. Os discípulos não puderam curá-lo, mas me traz ele aqui. Hoje acabou o sofrimento para o Senhor e para o seu filho. Jesus é assim, né, irmã Sueli, né, irmã Malu? Deus, Ele tem um momento, Iago, Pai do Senhor, um momento para entrar. E nós temos que esperar esse momento, que é o Kairos, que é o tempo oportuno na nossa vida, é o tempo de Deus. O tempo que Deus escolheu. Então, quando Deus falar basta, acabou o sofrimento, acabou. E quem sabe pode ser hoje que você será curado, que eu serei curado, que a sua família será curada. Quem sabe não é hoje? Porque Deus escolhe situações, momentos, Ele promove momentos. É um Deus que marca encontro. Com Deus não tem coincidência, já falei disso aqui, né, irmã Kátia? Glória a Deus. Com Deus não tem coincidência, Ele marca encontros. É o nosso Deus e tudo está no seu controle. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor guarde a sua família. Irmã Ângela, Pai do Senhor, que o Senhor possa te curar de todas as enfermidades, desde as menores até as consideradas maiores. Deus, Ele é assim, né, irmã Suelen? É o tempo de Deus. Eu creio nisso também. Por isso o nome da nossa igreja é Kairos. Ela nasceu no tempo de Deus. Que Deus te abençoe. Que a bênção da cura chegue até a sua casa. Que a sua família seja sarada, curada. E que você seja um facilitador para que os milagres de Deus aconteçam. Que você tenha fé quando for orar. Que você tenha fé quando for interceder. Que você deseje a cura da pessoa. Que você está ali, aleluia. Que você está ali clamando. Que você diga, Senhor, cura, ministro, eu creio. Vocês vão somar
Porque a fé, ela é somada, irmãos. Quando ela é fracionada, ela perde o efeito. Por isso tem intercessão. Que Deus te abençoe, meu amado. Amo muito vocês. Estou orando por vocês. E eu creio que vocês também estão orando por mim, pela minha família. E nós estamos esperando o tempo de Deus para voltarmos para a igreja com tudo, né? Mas é momento de clamarmos. É momento de orarmos. É momento de pedirmos ao Senhor misericórdia e graça. Que a cura divina seja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre Manaus. Em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua família e sobre todos que você ama e sobre todos que você nem conhece e intercede por eles. Que Deus te abençoe grandemente. Domingo nós teremos Santa Ceia do Senhor a partir das 18h30. Você é convidado. Vem, irmã Malu. Venha para o culto. Mamília, avisa aí o Leno que domingo é ceia. Viu? Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Tenham uma boa noite na presença do Senhor. Um grande abraço. Vamos continuar orando pelo Ronaldo, pela irmã Tanise, pelo Marcelo, por essa família, pelo filho. E vamos continuar orando pela irmã Kátia e orando uns pelos outros, crendo na cura divina. Deus te abençoe, meu irmão. Grande abraço.